A minha pergunta para você agora então é: como que eu posso usar a música para ensinar valores sociais positivos para os meus filhos? Como que a música pode ser um instrumento para isso? Quando nós olhamos aos valores sociais, eles normalmente são divididos em algumas categorias. Eu achei interessante algumas categorias e talvez você vai pensar de uma forma diferente, vai considerar outras categorias ou vai reestruturar esses valores de outra forma. Mas eu gostaria de falar para você sobre 5 categorias. A primeira categoria é a categoria dos valores de cidadania. São valores sociais, valores cívicos, valores religiosos, valores morais e valores recreativos. Então vamos lá. O que são valores de cidadania? Cidadania são os deveres que nós temos para com o Estado em que nós vivemos, né? Para com o nosso governo. E esses valores, na verdade, eles são um pouquinho diferentes dos valores do civismo, que nós vamos falar daqui a pouco. Esses valores têm mais que ver com os elementos que compõem a boa cidadania, a solidariedade, a maneira como você presta serviço ao próximo, o respeito, a cortesia, a sua disposição até mesmo para fazer trabalhos voluntários, a sua bondade para com os outros, solidariedade nos momentos de dificuldades, participação em grupos, fazer parte de uma comunidade, né? E inclui também proteção ao meio ambiente. Então vamos lá, algumas ideias práticas. Respeito e cortesia. Existem muitas músicas que ensinam as crianças a ter respeito ao próximo, ensinam as crianças a usar palavras como muito obrigada, expressões, né? Muito obrigada, com licença, por favor, me desculpa. Lógico que isso é algo que deveria vir naturalmente na vida da família. Mas você pode estar usando a música para ensinar esses valores para os seus filhos. A música, ela atrai muito as crianças. E ela pode ser usada na educação de valores, de muitos valores, como nós vamos ver aqui. E as crianças apreciam, porque aquilo é feito na forma de uma brincadeira. E para eles é divertido participar dessas atividades. Muitas formas de trabalho voluntário podem ser desenvolvidas usando a música. Por exemplo, você já visitou um asilo? Ou um orfanato? Ou até mesmo um hospital, quem sabe a ala infantil de um hospital? Se você já visitou, você sabe o quanto aquelas pessoas apreciam uma visita, principalmente das crianças pequenas. Recentemente, as nossas filhas, acompanhadas de outras crianças pequenas, participaram de algumas apresentações em um asilo e também em um orfanato. Só que a apresentação delas foi através da música. Elas foram levar músicas alegres, músicas que falam de alegria, de paz, de esperança. E nós vimos pessoas com os olhos encharcados de lágrimas aceitarem aquelas mensagens de uma maneira tão aberta. E tanta alegria foi expressa nos olhos daqueles idosos, até mesmo daquelas criancinhas no orfanato, ao ouvirem aquelas músicas e perceberem a simplicidade com que aquelas pequenas crianças expressaram aquelas ideias e aqueles pensamentos. Se você fosse colocar uma criança para falar sobre alegria, sobre paz, sobre esperança, ela não teria coragem de falar. Mas cantar, ela tem. Então, vamos aproveitar a música para participar desse tipo de atividades. A bondade para com os outros começa no lar. Quando você ensina o seu filho a compartilhar os brinquedos que ele tem, a revezar com as outras crianças o uso dos seus brinquedos com seus próprios irmãozinhos ou com seus coleguinhas, o uso dos brinquedos, você vai estar ensinando o seu filho a participar da sociedade, a compartilhar, a ser bondoso na sociedade. Existem algumas músicas, eu não sei se você conhece, mas por exemplo, com 2 brinquedos contente estou, mas nada tens e um eu te dou. Uma outra música é aquela: vamos revezar com meu brinquedo, uma vez cada um. Existem outras músicas que ensinam as crianças a compartilhar, a ter esse espírito de bondade. E a solidariedade? Será que nós podemos ensinar através da música este valor também? Alguns anos atrás houve um terremoto nas Filipinas e um grupo de adolescentes
escreveu e gravou uma música dedicada às vítimas do terremoto nas Filipinas. E as minhas filhas gostaram muito e elas assistiram aquele vídeo várias vezes. Depois tiraram a música no violão e começaram a cantar. Por quê? Porque a música falava de algo que toca o coração. E mesmo as crianças pequenas, às vezes parece que elas não têm esse sentimento de solidariedade tão latente ainda, mas elas têm sim o sentimento de amor ao próximo. Quando elas ouvem falar de sofrimento, elas sentem compaixão. E a música pode ser um instrumento para realçar isso ainda mais na vida delas. A participação em grupos é algo muito fácil de se conseguir com a música. Através de uma classe de musicalização infantil e futuramente de uma orquestra ou de um coralzinho, as crianças têm a oportunidade de compartilhar da música juntos. Elas aprendem a trabalhar em unidade, a respeitar uns aos outros, a auxiliar os que estão tendo mais dificuldade. Então é maravilhoso você ensinar esse conceito de comunidade para os seus filhos através da música e das participações em projetos musicais. Até mesmo a proteção ao meio ambiente, a conscientização da proteção ao meio ambiente pode ser trazida através da música. Eu tive duas experiências na minha vida. Uma delas, alguns anos atrás, eu trabalhava numa escola e nós fizemos um CDzinho. E nesse CD, uma das músicas era uma música sobre o Pantanal, mato-grossense. Então, nós trabalhamos ali os conceitos que existem no Pantanal e a importância de valorizar e de preservar. Depois de um tempo, eu também fiz uma música que era sobre os incêndios, as queimadas que estavam acontecendo no Brasil naquela época, e muitas vezes por razões não justificáveis, né? Então, na minha música, era uma música assim, que falava desse problema social, né? Da falta de consciência que muitas pessoas tinham e que estavam destruindo as matas através das queimadas. Então, a música, ela pode ensinar às crianças esses valores que têm a ver com a sociedade e com a sua participação como um membro da sociedade, como um cidadão da sociedade. Agora, indo um pouquinho mais para o lado do civismo, né? É interessante, valores cívicos são importantes, porque quando você pensa na política, existem diferentes partidos e cada partido tem seus diferentes valores, mas existem alguns valores que devem ser preservados por todos. Não importa se na política existem outros valores que são diferentes. E hoje em dia é muito comum as crianças só ouvirem críticas quanto ao governo, críticas quanto aos políticos, e apesar de muitas coisas serem verdadeiras, nós pais precisamos cuidar. Por quê? Porque as crianças são o futuro. Se os nossos filhos crescem apenas ouvindo críticas, que tipo de cidadãos eles vão ser no futuro? Eles não vão se interessar. E se eles não se interessarem, não vai existir uma geração com bons valores que tome a iniciativa, ou que tenha a iniciativa de ser líder em nosso país. Então é muito importante nós ajudarmos eles a desenvolverem esses valores também. Patriotismo. Patriotismo pode ser ensinado através da comemoração dos feriados, pode ser ensinado através dos ensinamentos da história de um país, da história da sua liberdade. No caso, no Brasil, né? As crianças aprendem. Antigamente nós tínhamos aquela aula de educação moral e cívica. Hoje em dia não existe mais essa aula, mas na aula de história algumas coisas são ensinadas. Mas é importante as crianças utilizarem as músicas. Algum tempo atrás, as minhas filhas também, elas gostam muito de música, porque crescem nesse ambiente musical. Elas descobriram os hinos nacionais, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. E outros hinos, como por exemplo o hino da bandeira, hino da proclamação da República, hino da independência, da proclamação da independência. E o que aconteceu? Elas ficaram encantadas com esses hinos, começaram a memorizar, era quase que uma competição para ver quem memorizava mais versos dos hinos. Só que esses versos têm uma linguagem muito rica. E o que acontecia? Elas vinham perguntar para mim: mãe, o que significa isso? O que significa isso? E através daquela brincadeira, nós acabamos aprendendo sobre o Brasil, sobre a sua história,
enriqueceram o seu vocabulário, né, aprendendo palavras novas e se desenvolveram musicalmente de uma forma divertida, estudando e procurando cantar os hinos. Então, desde pequenos, com as crianças, nós podemos introduzir esses conceitos de patriotismo através da música. A liberdade e a paz são valores que pertencem também aos valores cívicos. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, nos Estados Unidos, eles estavam passando por uma guerra, a guerra no Golfo. E um dos meus colegas de faculdade compôs uma música e ensaiou com um coral. E num dia, lá nós fomos participar no centro da capital de Washington, de uma apresentação de várias denominações, e era um culto para nós orarmos pela paz. E eu me lembro até hoje das músicas, apesar de já ter passado uns 20 anos, eu me lembro até hoje da música que nós cantamos e da reação das pessoas. Haviam muitas famílias ali com crianças pequeninas, todas com uma vela acesa, cantando e orando pela paz. Isso é muito bonito. Eu tenho certeza que aquelas crianças pequenas, a partir daquele momento, se elas ainda não tinham um conceito da importância da paz, elas passaram a despertar para isso. Porque ali junto com as pessoas que estavam assistindo, haviam veteranos de guerra, muitos deles paraplégicos, tetraplégicos, com fotos mostrando todas as dificuldades que eles tinham passado na vida como resultado da guerra. Então a música tem um poder grandioso para ajudar a moldar todo o pensamento de uma cultura em relação aos valores que são mais importantes. A música também pode ajudar as crianças a desenvolverem o respeito pelas leis. Alguns anos atrás, trabalhando numa escola, eu tive a oportunidade de compor uma música que falava sobre a importância das leis de trânsito, onde a criança era para o coral infantil da escola. Então a criança cantava sobre o uso do cinto de segurança, sobre a importância de sempre atravessar na faixa de pedestre ao cruzar uma rua. E as crianças cantaram aquilo, nós participamos de um evento no Detran, e aquilo foi, tenho certeza que, assim como eu ainda me lembro dessa música, as crianças provavelmente reteram aquela informação, aquela mensagem por muito tempo, e fez uma diferença na vida delas, ao literalmente entrarem no carro e colocarem o cinto de segurança ou atravessarem uma rua na faixa de pedestres. Então a música, mais uma vez, ela tem um poder grandioso para afetar os nossos valores. Quando nós falamos em valores religiosos, logicamente que vão depender da sua crença. Independente da sua crença, a maioria das pessoas possui algum tipo de valor religioso. Os valores religiosos, eles têm que ver com a sua fé em Deus, eles têm que ver com a maneira como eles também tratam o seu próximo ou compartilham a sua fé com as outras pessoas. Embora existem muitas crenças, existem valores comuns a todas as religiões que elas tendem a compartilhar. Um deles é a reverência por Deus, o seu momento de devoção, o seu momento de culto. E isso, a música faz parte disso, tanto na igreja como dentro do lar. Através da música, um segundo valor pode ser também ensinado, a adesão aos mandamentos e às crenças. Músicas que ensinam as crenças ou que falam daquilo que você crê. Eu tive a oportunidade de, na minha igreja, fazer parte de um trabalhinho, um DVD para crianças, que ensina as 28 crenças através da música. Pensa bem, que maneira mais fácil de ensinar aquilo que você acredita do que através da música. Através da música, nós sabemos que a memória, ela permanece, né? Ela é mais desenvolvida. Inclusive, isso é um fato bíblico. Se você olhar, por exemplo, o povo de Israel, enquanto ele viajava pelo deserto do Egito a Canaã, se você conhece um pouco da Bíblia, nós vemos que eles utilizavam a música para ensinar, os pais utilizavam a música para ensinar os mandamentos e as crenças aos filhos. Inclusive, teólogos hoje em dia acreditam que os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, era todo musicado e transmitido de uma geração após outra,
através da música. Nós sabemos que naquela época a comunicação oral era muito mais importante ou utilizada do que a escrita. Então, grande parte dos ensinamentos ocorriam através da comunicação oral. A música, como ela facilita a memorização, ela pode ensinar outros valores também, como os valores éticos, os valores morais. Valores morais tem que ver até certo, para algumas pessoas, né, para as pessoas religiosas, normalmente eles fazem parte dos seus conceitos religiosos. Mas mesmo para as pessoas que não são religiosas, tem que ver com aquilo que você considera certo ou errado. Existem vários valores, como a honestidade, você ser uma pessoa de confiança, você ter coragem, no caso das crianças e adultos, ser obediente aos seus pais ou aos seus superiores, ter integridade, paciência, persistência, gratidão, manter uma atitude positiva. Todos esses valores podem ser facilmente ensinados através da música. Você já ouviu músicas baseadas em ditados populares ou músicas baseadas em textos bíblicos? Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de, através do trabalho que eu desenvolvo com a minha família, produzir um CD chamado Está Escrito. E nesse CD nós escolhemos textos bíblicos que falam sobre diferentes traços de caráter que as crianças devem desenvolver. Sobre a obediência, sobre a honestidade e sobre outros traços de caráter, usando versinhos bíblicos para ensinar isso. E o que acontece? Nós temos recebido inúmeros videozinhos de crianças pequeninas, às vezes bebês, que reagem de maneira positiva. Os que não sabem falar, eles começam a rir quando as músicas são tocadas. Os que já sabem falar ou cantar, eles cantam esses pequenos versinhos e eles estão, com isso, aprendendo esses valores e, mais importante, memorizando. E eles com certeza vão fazer uma parte, vão influenciar grandemente a vida futura dessas crianças. E o último grupo de valores que eu gostaria de compartilhar com vocês são os valores recreativos. Na verdade, os valores recreativos têm que ver com tudo aquilo que a sua família considera parte da recreação. Os valores recreativos auxiliam a família a desenvolver a unidade, a conquistar a confiança, a demonstrar amor aos pais, aos seus filhos e os filhos aos pais. Momentos de recreação, por exemplo, algumas famílias gostam de separar um horário no final do dia, da tarde, no início da noite, para ter um momento de recreação com seus filhos. Isso é muito importante. Ou mesmo passeios, visitas a lugares, viagens, todos esses momentos podem ser recheados com música, para promover essa unidade, para ensinar alguns valores e para também simplesmente ser uma atividade recreativa que vai trazer um bem-estar às crianças e aos pais. Músicas podem ser utilizadas nas viagens, como por exemplo, quando você faz uma viagem longa de carro, normalmente as crianças se cansam, E eu me lembro de uma música desde que eu era pequena que falava assim: 28 quilômetros, 28 quilômetros, para um pouquinho, descansa um pouquinho, 27 quilômetros, 27 quilômetros. E assim nós íamos cantando a viagem inteira até chegar no local. Além de ser um passatempo, uma diversão, uma recreação para as crianças, também do lado educativo. A criança começa a perceber a distância, a quilometragem, quanto mais perto está, vai diminuindo a quilometragem, mais perto do local que eles planejam chegar. Então, essas musiquinhas podem fazer parte de momentos recreativos, mas elas também podem estar ensinando. Existem alguns sistemas de educação musical, como por exemplo o Suzuki, onde a presença dos pais na aula do instrumento é fundamental. E isso é maravilhoso. Quando o seu filho chegar numa fase em que ele for desenvolver talvez um aprendizado mais formal de um instrumento, participe junto com ele, incentive com ele, assista concertos com o seu filho, demonstre para o seu filho que a música pode ser um fator importante na recreação da família e ele vai passar a valorizar a música e através da música ele vai valorizar aqueles momentos em família.
Em brincadeiras, a música pode ser utilizada. Antigamente nós brincávamos de roda, nós cantávamos Ciranda, Cirandinha, O Cravo Brigou com a Rosa e outras musiquinhas, né? Hoje em dia isso está meio fora de moda, mas por que não? Por que não reavivar essas brincadeiras, né? Esses costumes, essas tradições e ensinar aos nossos filhos? A brincadeira, muitas vezes, hoje em dia, ela pode ter conotações negativas com a violência, com a sexualidade, com coisas que nós não desejamos para os nossos filhos. Então, por que não resgatar essas brincadeiras através das quais a música vai estar fazendo parte e até mesmo ensinando alguns valores? A música na família tem um papel fundamental. Desde que o bebê nasce, a mãe pode cantar canções de ninar. O momento da criança dormir, o momento do seu descanso, que é tão importante, pode estar associado a uma canção que a mamãe sempre cante. Se a mamãe não sabe cantar ou acha que não sabe cantar, ela pode tocar um CD e assim o seu filho vai estar beneficiado. Momentos que o seu filho está agitado, a música vai ajudá-lo a ficar mais calmo. Isso tudo vai contribuir para a felicidade da família e para os momentos de recreação e de prazer que a família vai ter. Datas comemorativas podem ser celebradas usando a música. Música para os aniversários. Aliás, todo aniversário é celebrado com o parabéns, né? Que é uma música. A música para o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, qualquer data comemorativa ou datas que tem uma conotação religiosa como Páscoa e Natal, né? A música faz parte dessas datas e você pode estar se aproveitando desse instrumento para resgatar esses valores na sua família. O aprendizado acadêmico também pode ser feito através da música. E você, como pai, pode estar auxiliando o seu filho. Quando ele chegar na fase que ele vai estar aprendendo, por exemplo, a tabuada, você pode usar uma música sobre a tabuada. Ou quando ele estiver aprendendo sobre as capitais do Brasil. Ou numa fase mais anterior, quando ele vai estar aprendendo, por exemplo, as cores. Existem músicas que ensinam as cores. Aí você deve estar pensando assim, peraí, mas eu não sou um musicista, eu não canto bem, eu não toco um instrumento, eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Bom, a primeira coisa que você está fazendo já está contribuindo, que é assistir essas aulas. Segunda coisa, a internet tem muitos recursos. Você entra no YouTube, você acha música sobre todos os assuntos e você pode estar aproveitando esses recursos. Mas sabe, é muito legal, mesmo que você não tenha tido uma cultura musical, você não tenha sido ensinado, você se considere uma pessoa totalmente leiga no campo da música, mude a vida do seu filho, mude a cultura da sua família daqui para frente. Coloque o seu filho desde cedo para fazer musicalização, você participe com ele, coloque ele futuramente para estudar um instrumento e você pode, inclusive, começar a criar pequenas músicas. Ajude seu filho a compor, por exemplo. Você pode pegar uma música que já existe e simplesmente mudar a letra e adaptar essa letra para homenagear a vovó e o vovô num dia especial. Ou você pode pegar uma letra, um poema, um verso que já existe e você pode inventar uma música e usar para aprender alguns desses valores e desenvolver esses valores que são tão importantes na vida. Sabe, a música é muito importante para a vida de uma família. E talvez você não veja os resultados agora, mas no futuro, com certeza, você vai ver os resultados de ter se aproveitado da música para envolver os seus filhos no aprendizado de valores que você considera importante na sua vida. Que Deus te abençoe.